Boa noite, irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. É, Vim deixar uma breve palavra aqui para vocês sobre Salmo 40. Vim deixar uma breve palavra aqui para vocês. Espero que Deus ele tenha algo a dizer no coração de cada um de vocês, irmãos. Sobre esperar no Senhor. Essa é a palavra que eu venho passar um pouco dessa palavra sobre a minha vida. E eu creio que Deus ele tem algo a falar sobre a sua vida também. Então, irmãos, é, sobre Salmo 40, eu acho que todos já ouviram já sobre esse Salmo 40. Nesse Salmo 40 diz assim: Minuto, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Sobre essa primeira parte, sobre esperar em Cristo, sobre ouvir o que Deus tem algo sobre as nossas vidas. Primeira coisa, eu venho falar um pouco de mim. Eu venho falar um pouco de mim em relação sobre esperar no Senhor, sobre a gente ter os nossos planos, os nossos objetivos, nossos sonhos, mas saber esperar no Senhor. Às vezes, quando a gente é muito ansioso, a gente quer tudo hoje, tudo agora. Senhor, faça essa bênção acontecer na minha vida hoje. Realiza esse sonho meu hoje. Nossa, pai, eu vi um carro. Nossa, eu quero ter esse carro, pai. E às vezes a ansiedade é tanta que a gente pensa em trabalhar, em fazer várias coisas para conquistar aquilo que você tem em mente, tem assim no seu sonho, mas as coisas não são bem assim, porque a ansiedade, quando a gente tem ansiedade, as coisas que Deus tem para entregar para as nossas vidas, é, a bênção acaba demorando chegar, porque a gente acaba focando nos nossos olhos, nos bens materiais do mundo, nos nossos planos, nos nossos objetivos e esquecemos que aquilo que Deus tem para as nossas vidas é bem melhor do que isso. Então é bem melhor a gente ter intimidade com Deus, é, buscar mais de Deus, buscar da presença dele, porque Deus ele tem algo maior, o extraordinário para fazer sobre as nossas vidas. Mas assim, eu falo em mim, eu sempre fui uma pessoa, um cara ansioso. E tudo que a gente começa a fazer, as coisas não começam a fluir. Porque você foca numa coisa e esquece da outra, nem a palavra do Senhor. A gente tem que ter intimidade com o Senhor. Às vezes a gente pede tanto a Deus, mas a gente não fica tanto ansioso para ler a palavra de Deus. Às vezes a gente é ansioso para conquistar bens materiais e a palavra de Deus a gente passa, tem dia que a gente passa mais o nosso tempo mexendo no celular, vendo reels, mexendo no Instagram, vendo vídeo, jogando videogame, fazendo um monte de coisa. E Deus, ele. A gente deixa de lado. Aí às vezes a gente fica se perguntando, Deus, por que que eu não estou escutando a sua voz? Por que que eu não. Eu tô me sentindo frio, eu tô sentindo algo em mim. Tá faltando algo em mim. Aquela presença que eu tinha antigamente, tá fraco hoje. Mas não é porque tá fraco, é porque Deus, ele apenas quer que a gente tenha a intimidade com ele. E quando a gente deixa de ter intimidade com Cristo e começa a buscar os bens materiais dessa terra, quanto mais a gente se aproximar do mundo, a gente está se afastando de Deus. Então Deus, ele apenas quer que a gente coloca ele em primeiro lugar. Pois
Lá em Mateus 6,33 diz que buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, é aquela coisa, se você não tem intimidade com o Senhor, se você não pegar a Bíblia e ler, como que você vai conseguir vencer os obstáculos, os problemas do dia a dia? Porque na palavra do Senhor explica, na palavra do Senhor nos dá a direção daquilo que a gente deve fazer e daquilo que a gente não deve fazer. Mas a gente, com o nosso coração ansioso, a gente buscamos o quê? Que nem Salmo, que nem eu falei esse salmo aqui, sobre buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que que a gente faz? Buscai as coisas do mundo primeiro e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é isso, é buscar primeiramente as coisas de Deus, não as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo, ela, sim, são boas. A gente compra uma casa, compra um carro, a gente conquista. Isso é a melhor coisa que tem. Você ser uma pessoa bem resolvida, você ter tudo. Mas imagina você ter todas essas coisas e não ter a presença de Deus. E chegou num tempo da minha vida que essa ansiedade foi tanta que eu comecei a me afastar, a não ter aquela intimidade como eu tinha antes com Deus. E às vezes quem afasta, para falar a verdade, quem afasta de Deus é nós mesmos. As nossas atitudes é que faz afastar de Deus. Deus está sempre disposto ali a te ouvir, está sempre disposto a conversar com você, mas você faz o que para conversar com Deus? Deus ele quer compromisso. Se você não tem compromisso com Deus, Deus vai ter compromisso contigo para quê? Deus vai ter compromisso em fazer o que sobre a sua vida? Porque você não está tendo compromisso com Ele. Então Deus ele quer compromisso e a partir do momento que você não tem compromisso, Deus ele deixa, não é que Deus te deixa, mas é que as coisas não vão ser é, no seu tempo. Aprenda a esperar, esperar no Senhor. Esperar com paciência no Senhor, porque aquilo que Deus tem para fazer sobre a sua vida não é no seu tempo, é no tempo dele. Às vezes você diz, Senhor, eu não estou escutando a sua voz, eu não. Aconteceu isso e aquilo comigo, como que eu vou fazer para escutar a sua voz? Senhor, como que eu vou fazer para escutar a sua voz? Aqui, ó, a palavra do Senhor. Aqui, ó, é só você pegar a palavra do Senhor e ler. O Senhor vai falar com você. Jesus ele não se afastou de você. Simplesmente a gente que afasta de Deus por bens materiais. Deus não quer que a gente afasta dele por bens materiais. Quanto mais a gente busca mais de Deus, quanto mais a gente tem mais conhecimento da palavra de Deus, você pode ter certeza que Deus tem algo extraordinário a fazer sobre a sua vida. Eu, como eu estava falando aqui, não adianta a gente correr atrás de bens materiais e esquecer de Deus. O problema está aí. Às vezes você se pergunta o porquê as coisas não estão dando certo na sua vida. Porque não adianta. É... A única coisa que eu peço para vocês nesse momento, irmãos, não coloque as coisas do mundo como prioridade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Coloca na sua vida a prioridade aqui, ó, a palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus como prioridade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pode ter certeza que Deus ele vai fazer o extraordinário sobre a sua casa, sobre a sua família. Muitas das vezes a gente se esfria, se esfria porque a palavra ela está sempre ali para a gente conversar com Deus, ter intimidade com Ele. Não andais ansioso por coisa nenhuma desse mundo. Pois o Senhor, Ele tem algo a oferecer sobre a sua vida. E eu creio, esta noite, que essa palavra aqui, sobre Salmo 40, vai falar em seu coração. Continuando, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são
Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quis anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, as minhas orelhas furastes, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse: Eis que aqui venho. No rolo do livro está escrito de mim: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retire os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apre... Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não esconde da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, a tua misericórdia. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São muitos e numerosos do que os meus cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem o mal. Confundidos sejam em troca da tua afronta os que me dizem: ha, ha, ha. Folguem e alegrem-se de ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Então que a gente possa colocar sempre isso no nosso coração. Quanto mais a gente se humilhar diante da presença de Deus, você pode ter certeza que Deus ele tem algo tremendo a fazer sobre a sua vida. Deus, ele quer que a gente se humilhe. Jesus com toda as suas Jesus com toda a sua glória, com todas as suas curas, milagres que ele fez naquela época, ele não deixou de ser um homem humilde. Então, que possamos ser humilde, possamos ser humildes na palavra do Senhor, saber reconhecer que a palavra é a melhor coisa que pode retribuir em nossas vidas. A partir do momento que a gente pratica, que a gente escuta a voz do Senhor, grandes coisas Deus vai fazer sobre as nossas vidas. Mas pode ter certeza que Deus tem grandes obras a fazer sobre a sua vida, irmãos, irmãs. E é sobre isso que eu venho falar, sobre esperar com paciência no Senhor. Que não deixe essa ansiedade que há em você fazer você se corromper por coisas deste mundo, porque o que Deus tem para você é bem melhor, o extraordinário está para acontecer sobre a sua vida. Neste momento eu só queria deixar uma oração aqui para você, para sua família, para que você possa que Deus possa tocar no seu coração nesse momento. Deus não deixou de escutar sua voz. Deus não se afastou de você. Experimenta a buscar mais de Deus e ler mais a palavra de Deus. Não se esqueça que a partir do momento que você lê a palavra, que você tem entendimento com o Senhor vai fazer grandes obras sobre a sua vida. É a partir daqui, ó, desse momento, você tendo intimidade, Deus vai acrescentar todas as coisas sobre a sua vida. Se você tem o seu sonho de ter um carro, de ter uma casa, de ser bem-sucedido na vida, coloque Deus em primeiro lugar, coloque Deus acima de todas as coisas, porque Deus ele tem algo profético para fazer sobre a sua vida. Amém? E confia, crê, profetiza sobre a sua vida, não desanimes. É, Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Experimenta todos os dias, ora, pede a Deus,
clame a Deus, porque Deus tem algo extraordinário a fazer sobre a sua vida, amém? Eu venho orar pela sua vida e eu creio que Deus ele vai tocar no seu coração através dessa mensagem de Salmos 40 sobre esperar no Senhor. Eu venho orar aqui para que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família e os seus planos. E guarde essa palavra no seu coração. Experimenta ter mais intimidade com Deus. Larga o celular, larga essas coisas deste mundo e busca ter mais expectativa com as coisas de Deus. Seja ansioso para aprender da palavra, seja ansioso para adorar, seja ansioso para as coisas de Deus. Faça as coisas de Deus como o mais importante, porque, para falar a verdade, o mais importante é a gente fazer a obra de Deus, é fazer aquilo para tudo. A gente dá graças a Deus, sabe? Começa a adorar, começa a clamar a Deus, começa a fazer mais para Deus. Pode ter certeza que Deus tem grandes coisas a fazer sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, soberano amado Pai, eu oro, Senhor Jesus, por essas vidas aqui, Senhor Jesus, que vão assistir, Senhor, esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Pai, grandemente, Pai, a vida de cada um, Senhor Jesus. Pai querido, que o Senhor possa colocar, Pai, na mente de teus filhos, ó Pai, essa meta, Pai, de buscar, Pai. Mais de ti, Pai, e menos as coisas deste mundo, Pai, porque sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem, Pai, daqueles que amam a Ti, Senhor Jesus. Então colocamos em Tuas mãos, Pai, todos os nossos planos, nossos sonhos, nossos objetivos, ó Pai. E que o Senhor possa fazer o extraordinário, Pai, acontecer, Pai, sobre a vida de Teus filhos e filhas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu profetizo, Pai, bênção sem medidas, ó Pai. E profetizo, Pai, sobre a vida desse Teu filho que está andando desanimado, Pai, que está triste, Pai, que no momento não está achando, Senhor Jesus, forças, Pai, para prosseguir, Senhor Jesus, está desanimado, Pai. Eu te peço, Pai, que na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa restaurar essa vida, Pai, possa transformar essa vida, Pai, possa levar a cura, Pai, sobre essa vida, a libertação sobre essa vida, Pai, no Teu nome, Pai, porque o Teu nome tem todo o poder, Pai, para curar, para restaurar, para transformar, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, é que eu te peço, Senhor Jesus, nesta noite, e já te agradeço. Irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus, eu espero que vocês entenderam um pouco de Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. É, não fiqueis ansioso com as coisas deste mundo. Apenas um conselho que eu estou te dando aqui. Busca essa experiência aqui, ó, de ter mais tempo para Jesus. E você pode ter certeza que Deus tem um extraordinário a fazer sobre a sua vida. Paz, que Deus abençoe a vida de vocês. E, e é isso. Permaneça, continua persistindo, continua lutando e colocando Deus à frente de todas as coisas, que o extraordinário vai acontecer sobre a sua vida. Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Amém. Tchau.